a internet aqui na casa, mas a gente vai começar a sessão, mas vai ficar gravado, tá? Reunião ordinária da sessão legislativa do dia 17 de fevereiro de 2025. Abertura chamada dos vereadores. Alexandra Souza Andrade, Alexandre Pacheco Pereira, Antônio Gilberto Gomes, Hans Leal Tassoni, Giannini Palharim, Maurício Pinheiro, Rodrigo Fabiano Oliveira Puz, Samuel de Paulo Couto, Simone Ferreira dos Santos. Todos presentes. Ordem do dia. Proposições para a publicidade. Pedido de providência número 08 de 2025, que solicita ao chefe do Poder Executivo que encaminhe à Secretaria competente o pedido de regularização da situação que se encontra o órgão do Conselho Tutelar de Balneário Pinhal, devido estar violando a Lei número 8.069 de 90, artigo 132. Autor, vereador Maurício Pinheiro, para dar publicidade. Pedido de providência número 08 de 2025. O vereador que a este subscreve que nos termos regimentais seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Solicitar ao chefe do Poder Executivo que encaminhe à Secretaria competente o pedido de regularização da situação que se encontra o órgão do Conselho Tutelar de Balneário Pinhal, devido estar violando a Lei nº 8.069 de 90 do artigo 132. Justificativa. Se faz necessário o pedido, pois o órgão encontra-se irregular, conforme a lei, o Conselho Tutelar é constituído por 5 conselheiros tutelares, titulares em atuação no momento, encontra-se 3 titulares, violando a lei que estabelece e causando sobrecarga de trabalho aos conselheiros que ali se encontram no momento, contando com a sensibilidade do Poder Executivo, encaminha este pedido de providência, certo do seu pronto atendimento. Balneário Pinhal, 31 de janeiro de 2025, assina Maurício Pinheiro, vereador do PDT. Pedido de providência número 009 de 2025. Solicita ao chefe do Poder Executivo a reinstalação da parada de ônibus no trecho da RS 040, parada 163, e instalação de placas de sinalização de identificação da parada de ônibus nos 2 sentidos da via, conforme as normas de trânsito vigentes. Autora a vereadora Alexandra, para dar publicidade. Pedido de providência número 009 de 2025. O vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de providência. A reinstalação da parada de ônibus no trecho da RS 040, parada 163, instalação de placas de sinalização de indicação de parada de ônibus nos 2 sentidos da via, conforme as normas de trânsito vigentes. Anteriormente, possuía um abrigo destinado à proteção dos cidadãos contra intempéries, enquanto aguardavam um transporte público, mas o mesmo foi retirado. Justificativa: a falta da parada prejudica os usuários de transporte público da região, principalmente em relação às situações adversas do clima. Contando com a sensibilidade do Poder Executivo, encaminha este pedido de providência. Balneário Pinhal, 4 de fevereiro de 2025, assina a doutora Alexandra Andrade, vereadora. Pedido de providência número 010 de 2025. Solicita ao chefe do Poder Executivo que encaminhe à Secretaria competente para que seja instalado redutores de velocidade na Avenida Emancipação, na altura do número 687, em frente ao CLAC, e mais em frente ao número 263, onde os alunos fazem a travessia para a MF José Antônio da Silva. Autora a vereadora Simone dos Santos, para dar publicidade. Pedido de providência número 010. A vereadora que esta subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Solicitar à chefe do Poder Executivo que encaminhe à Secretaria competente para que seja instalado redutores de velocidade na Avenida Emancipação, na altura do número 687, em frente ao CLAC, e mais em frente no número 263, onde os alunos fazem a travessia para a MF José Antônio. Justificativa: o presente pedido se justifica para atender às reivindicações da comunidade, visando maior segurança aos estudantes que transitam na via, contando com a sensibilidade do Poder Executivo, encaminha este pedido de providência, certo do seu pronto atendimento. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, assina a vereadora Simone dos Santos, bancada do PDT.
Pedido de informação número 001 de 2025. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que encaminhe a resposta ao seguinte questionamento. Conforme a exposição de inconsistências nos registros dos professores da Secretaria de Educação e Cultura, solicito planilha com os nomes dos professores e irregularidades. Autora vereadora Simone dos Santos para dar publicidade. Pedido de informação número 001 de 2025, bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que nos encaminhe a resposta ao seguinte questionamento. Conforme a exposição de inconsistências nos registros dos professores da Secretaria de Educação e Cultura, solicito planilha com os nomes dos professores e irregularidades. Justificativa. Encaminhe-se o presente pedido pela atribuição de fiscalizador dos agentes do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal e no artigo 211 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, bem como o dever de informação e transparência para com a comunidade pinhalense. Balneário Pinhal, 3 de fevereiro de 2025. Assina Simone Ferreira dos Santos, vereadora, bancada do PDT. Pedido de informação número 002 de 2025. Solicito ao chefe do Poder Executivo Municipal que encaminhe a resposta ao seguinte questionamento. Cópia das planilhas dos veículos da Secretaria de Saúde que realizam o transporte de pacientes, lista da frota de veículos da Secretaria de Saúde, vínculo dos motoristas da Secretaria de Saúde, cópia da habilitação dos motoristas da Secretaria de Saúde. Autora, vereadora Simone dos Santos, para dar publicidade. Pedido de informação número 002 de 2025, bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que nos encaminhe a resposta aos seguintes questionamentos. A linha A. Cópia das planilhas dos veículos da Secretaria de Saúde que realizam transportes de pacientes. B. Lista de frotas de veículos da Secretaria de Saúde. C. Vínculo dos motoristas da Secretaria de Saúde. D. Cópia da habilitação dos motoristas da Secretaria de Saúde. Justificativa. Encaminhe-se o presente pedido pela atribuição de fiscalizador dos agentes do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal e o artigo 211 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, bem como o dever de informação e transparência para com a comunidade pinhalense. Pedido de informação número 003 de 2025. Solicito ao chefe do Poder Executivo que nos encaminhe a resposta ao seguinte questionamento. Planilha com o levantamento dos profissionais da educação contratados contendo data de ingresso, área e cargo. Autora vereadora Simone Ferreira dos Santos para dar publicidade. Pedido de informação número 003 de 2025, bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que nos encaminhe a resposta ao seguinte questionamento. Planilha com o levantamento dos profissionais da educação contratados contendo data de ingresso, área e cargo. Justificativa. Encaminhe-se o presente pedido pela atribuição de fiscalizador dos agentes do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal e no artigo 211 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, bem como o dever de informação e transparência para com a comunidade pinhalense. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, Simone Ferreira dos Santos, vereadora, bancada do PDT. Pode ser. Indicação número 001 de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja incluso no calendário de eventos e entidades da Secretaria Municipal de Saúde os meses de conscientização da saúde. Autora, vereadora Alexandra Andrade, para dar publicidade. Indicação número 01 de 2025. O vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que,
seja incluso ao calendário de eventos e entidades da Secretaria Municipal de Saúde os meses de conscientização da saúde. Janeiro branco, saúde mental. Janeiro roxo, prevenção e tratamento à ancianize. Fevereiro roxo, fibromialgia, endometriose e Alzheimer. Fevereiro laranja, conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Março azul marinho, prevenção ao câncer coloretal. Abril verde, segurança no trabalho. Abril azul, conscientização do autismo. Maio amarelo, conscientização sobre o trânsito. Junho vermelho, doação de sangue. Junho laranja, conscientização sobre a anemia e a leucemia. Julho amarelo, conscientização sobre as hepatites e inflamações no fígado causadas por vírus, bactérias e uso abusivo de substâncias. Julho verde, combate ao câncer de cabeça e pescoço. Setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Setembro vermelho, prevenção de doenças cardiovasculares. Setembro verde, conscientização sobre a doação de órgãos e prevenção ao câncer de intestino. Outubro rosa, conscientização e prevenção ao câncer de mama. Novembro azul, conscientização da saúde masculina e câncer de próstata. Novembro dourado, conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Dezembro vermelho, conscientização e mobilização contra o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dezembro laranja, prevenção ao câncer de pele. Justificativa. Senhores vereadores, as campanhas de saúde mensais são reconhecidas pelos Ministérios da Saúde como instrumento de conscientização, prevenção e troca de experiência. Essas campanhas são feitas ao longo do ano para incentivar a prevenção de doenças como câncer, transtornos mentais, doação de sangue e órgãos. Conto com o apoio de todos. Balneário Pinhal, 14 de janeiro de 2025. Assina a doutora vereadora Alexandra Andrade. Indicação número 004 de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que providencie o projeto de lei a esta Casa que cria o Estatuto Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, institui a Política Municipal de Atendimento aos Direitos de Pessoa com TEA e seus familiares. A Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo dispõe sobre a carteira de identificação e estabelece outras providências. Autora, a vereadora Alexandra Andrade, para dar publicidade. O vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que o Poder Executivo Municipal providencie o projeto de lei a esta Casa de Leis que cria o Estatuto Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, institui a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Pessoa com TEA e seus familiares. A Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo dispõe sobre a carteirinha de identificação e estabelece outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, considerando a necessidade de garantir e fortalecer os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no município de Balneário Pinhal, indica a Vossa Excelência a análise e implementação do projeto de lei que cria o Estatuto Municipal da Pessoa com TEA, instituindo diretrizes para uma política municipal de atendimento e proteção, estabelecendo a Semana Municipal da Conscientização sobre o Autismo e regulamentando a carteira de identificação da pessoa com autismo. O autismo é uma condição que demanda atenção especial ao poder público, pois afeta diretamente a vida das pessoas diagnosticadas e de suas famílias. A falta de informações de suporte adequado de políticas públicas estruturadas compromete o desenvolvimento, a inclusão e a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, esse projeto visa assegurar direitos, ampliar o acesso a serviços essenciais e garantir um atendimento mais humanizado e especializado, promovendo a capacitação de profissionais da saúde e educação, a assistência social, além de fortalecer a conscientização da sociedade. Dessa forma, indico ao Poder Executivo a apreciação dessa matéria e, se possível, envio o projeto à Câmara Municipal para deliberação ou aprovação. Certo da compreensão e sensibilidade de Vossa Excelência sobre a importância desse tema, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Balneário Pinhal, 29 de janeiro de 2025, assina a doutora vereadora Alexandra Andrade. O projeto de lei, como referência, segue anexo à indicação. Quer que eu leia o projeto? Oi. Quer ler?
Indicação número 005 de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja implementada a inclusão do projeto Samuzinho nas escolas. Autora, a vereadora Gianine Palharim, para dar publicidade. Indicação número 05 de 2025. Vereadora Gianine Palharim, bancada do MDB. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores signatários, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indicam ao chefe do Poder Executivo que seja implementada a inclusão do projeto Samuzinho nas escolas. Justificativa. A presente indicação se justifica por ser um projeto que ensina os primeiros socorros a crianças e adolescentes nas escolas, promovendo a atuação dos alunos na educação de saúde, ensinando os estudantes a realizar procedimentos simples de ocorrências diárias em meio da sociedade. Os alunos, orientados pelos coordenadores, realizam demonstrações educativas. O projeto busca ensinar nas escolas procedimentos aos alunos com a orientação dos coordenadores, realizando demonstrações educativas de procedimentos para desmaio, engasgo, crise convulsiva, parada cardiorrespiratória, AVC, ataque por animais peçonhentos, queimadura, entre outros. Contamos com a colaboração do Poder Executivo para que essa indicação seja realizada e colocamos à disposição os nossos gabinetes para auxiliar na realização da mesma, bem como para sanar qualquer dúvida que possa surgir sobre essa indicação. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, assina vereadora Gianine Palharim, bancada do MDB. Indicação número 006 de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja retomado o Programa Municipal de Premiação a Consumidores nos termos da Lei Municipal número 1376 de 2017, nota fiscal premiada. Autora, a vereadora Gianine Palharim, para dar publicidade. Indicação número 06 de 2025, vereadora Gianine Palharim, bancada do MDB. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora signatária, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que seja retomado o Programa Municipal de Premiação a Consumidores nos termos da Lei Municipal 1376 de 2017, nota fiscal premiada. Justificativa. A presente indicação se justifica pela falta de execução do programa nos últimos anos dentro do município, apesar de lei autorizando o incentivo ao exercício da cidadania e educação fiscal. O programa tem cunho positivo e, além disso, permite a premiação como incentivo às compras com nota fiscal no município, aumentando as vendas e circulação de mercadorias. Contamos com a colaboração do Poder Executivo para que essa indicação seja realizada e colocamos à disposição os nossos gabinetes para auxiliar na realização da mesma, bem como para sanar qualquer dúvida que possa surgir sobre essa indicação. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, vereadora Gianine Palharim, bancada do MDB. Indicação número 007 de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que providencie o projeto de lei a esta Casa de Leis que autoriza a realização de teleagendamento e consultas médicas e exames via plataformas digitais como WhatsApp aos idosos, pessoas com deficiência e aos acamados residentes do município de Balneário Pinhal. Autor, vereador Samuel da Farmácia, para dar publicidade. Indicação número 007 de 2025, autor vereador Samuel da Farmácia. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que o Poder Executivo Municipal providencia o projeto de lei a esta Casa de Leis que autoriza a realização de teleagendamento de consultas médicas e exames via plataformas digitais como WhatsApp aos idosos, pessoas com deficiência e aos acamados residentes do município de Balneário Pinhal. Justificativa. A presente indicação busca modernizar e facilitar o acesso aos serviços de saúde no município de Balneário Pinhal, ao autorizar a implantação de teleagendamento de consultas médicas e exames para idosos, pessoas com deficiência e pessoas acamadas. O uso de plataformas digitais e linhas telefônicas específicas permitirá que o município amplie a acessibilidade do serviço, oferecendo informações claras e garantindo que mesmo aqueles que não têm familiaridade com tecnologia possam ser atendidas de forma digna e ágil. Sendo assim, conto com apoio para a presente indicação. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025. Anexo o anteprojeto de lei, a indicação do vereador Samuel da Farmácia.
Indicação número 008 de 2025, que indica ao chefe do Poder Executivo que providencie o projeto de lei a esta Casa de Leis, que institui o projeto Pomar Urbano em áreas públicas e adequadas no município de Balneário Pinhal e da outras providências. Autor, vereador Samuel da Farmácia, para dar publicidade. Indicação número 008 de 2025 do vereador Samuel da Farmácia. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 184 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que o Poder Executivo Municipal providencia o projeto de lei a esta Casa das Leis que institui o projeto Pomar Urbano em áreas públicas e adequadas no município de Balneário Pinhal e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade o plantio e a reposição de árvores frutíferas nas áreas públicas do município de Balneário Pinhal. A arborização exerce papel de essencial de grande importância para a qualidade de vida. Por suas múltiplas funções, a árvore atua diretamente sobre o clima, a qualidade do ar, o nível de ruídos e sobre a paisagem. Sendo assim, conto com apoio para a presente indicação. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, assina Samuel da Farmácia, vereador do PSDB. E anexo o anteprojeto de lei apresentado junto com a indicação do vereador. Projeto de lei número 002 de 2025, que institui a concessão de folga remunerada no dia do aniversário do município de Balneário Pinhal, autor vereador Maurício Pinheiro, para dar publicidade. Exposição de motivos ao projeto de lei número 002 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e valorizar o servidor público municipal, estabelecendo a concessão de um dia de folga no dia do aniversário. Essa iniciativa não somente celebra o indivíduo em seu dia especial, promovendo um momento para desfrutar com seus familiares e amigos, também lhe oferecendo um ambiente de trabalho mais humano e motivador. Reconhecer o aniversário dos servidores não só demonstra apreço pelo seu comprometimento e dedicação, mas também fortalecer o vínculo entre colaboradores e administração pública ao valorizar o bem-estar dos seus servidores. A concessão de um dia de folga no aniversário não acarreta ônus significativo ao erário municipal, representando um investimento simbólico que trará impactos positivos. Portanto, me dirijo aos nobres colegas vereadores, solicitando empenho na aprovação do presente projeto de lei, que servirá para incentivar ainda mais os servidores do nosso município que tanto se empenham em manter a máquina administrativa em perfeito funcionamento. Balneário Pinhal, 31 de janeiro de 2025, Maurício Pinheiro, vereador do PDT. Em anexo, o projeto de lei 002 de 2025. Institui a concessão de folga remunerada no dia do aniversário do município de Balneário Pinhal. Artigo 1º. Fica estabelecida a concessão de um dia de folga ao servidor público municipal a ser usufruído no dia do seu aniversário sem prejuízo aos seus vencimentos. Artigo 2º. Para fazer jus à folga, o servidor deverá comunicar à chefia com antecedência mínima de 30 dias úteis, acompanhado do documento comprobatório na data do nascimento do servidor. Artigo 3º. Se o dia comemorativo do servidor cair em sábado, domingo, feriado ou férias, o benefício dessa lei será usufruído no primeiro dia útil subsequente. Artigo 4º. A folga não poderá ser acumulada nem remunerada em dinheiro, sendo restrita ao ano em que completar o aniversário do servidor. Artigo 5º. Em sem alguma repartição pública, 2 ou mais servidores que se enquadrarem nos termos da lei, deverá haver escalonamento pelo responsável para o gozo do benefício, prejuízo para o andamento do serviço público. Artigo 6º. A concessão do benefício aos servidores que trabalham em turnos de escalas de plantão, assim como das unidades de saúde, fica a critério da chefia imediata, que deverá garantir o benefício ao servidor, providenciando sua substituição por outro profissional no dia de folga. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pinhal, 31 de janeiro de 2025, assina Maurício Pinheiro, vereador do PDT. Projeto de lei número 004 de 2025, que institui no município de Balneário Pinhal a Semana Municipal da Mulher e da outras providências. Autoras, vereadora Gianine Palharim e vereadora doutora Alexandra Andrade, para dar publicidade. Projeto de lei número 004 de 2025, que institui no município de Balneário Pinhal a Semana Municipal da Mulher e da outras providências. Artigo 1º.
Fica instituída a Semana da Mulher no município de Balneário Pinhal, qual será comemorada anualmente na semana posterior ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, contando o primeiro dia útil após essa data. Parágrafo único. A comemoração acima referida no caput deverá contar com a atuação dos profissionais dos diversos setores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Cultura, Cidadania, entre outras. Artigo 2º. Para a obtenção dos objetivos dessa lei, o Poder Público Municipal poderá organizar palestras, encontros e outras atividades que venham promover o atendimento, defesa, orientação social, jurídica, psicológica das mulheres. Inciso 2. Promover atendimentos especializados para as mulheres que sofrem com depressão, são vítimas de violência doméstica, dentre outros. Inciso 3. Debater sobre a saúde da mulher com auxílio personalizado de profissionais da área para que possamos conscientizar e promover o bem-estar, a autoestima e o envolvimento social. Inciso 4. Promover campanha de mídia social para erradicar a discriminação feita às mulheres em todo e qualquer ambiente de trabalho, através de campanhas de conscientização. Inciso 5. Adequar os programas educacionais às necessidades das mulheres em termos de horários e locais de realização. Artigo 3º. A Semana Municipal da Mulher será incluída automaticamente no calendário oficial dos eventos municipais de Balneário Pinhal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025. Vereador Alexandre Andrade, do União Brasil. Vereadora Gianine Palharim, do MDB. Justificativa. O Legislativo tem o objetivo de colaborar na construção de políticas públicas em nossa sociedade, propondo leis e apresentando programas e discussões que contribuam para o desenvolvimento do município. Por isso, a criação da Semana da Mulher tem o intuito de ampliar a rede de proteção às mulheres, promovendo campanhas e debates sobre assuntos relacionados à saúde, segurança, educação, dentre outros, para o melhor desenvolvimento social das mulheres. O projeto estabelece também normativas de atendimento especializado às mulheres depressivas, vítimas de violência doméstica, com o envolvimento, o poder público, junto com as secretarias, para criar campanhas e debates de prevenção e auxílio. Contando com o apoio dos demais colegas, encaminhamos o presente projeto de lei. Projeto de Lei número 005 de 2025, que institui no calendário oficial de eventos do município de Balneário Pinhal a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, autor vereador Samuel da Farmácia, para dar publicidade. Projeto de Lei número 005 de 13 de fevereiro de 2025, autor vereador Samuel da Farmácia. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial de data e eventos do município de Balneário Pinhal a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, que será realizada anualmente na primeira semana de outubro. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Inciso 1. Contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar o respeito das demais gerações. Inciso 2. Sensibilizar a sociedade para novas formas de participação das pessoas idosas. Inciso 3. Proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiência entre essas pessoas e as demais gerações. Inciso 4. Conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos. Inciso 5. Sensibilizar a sociedade para a longevidade das pessoas humanas. Inciso 6. Valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social ao idoso. Artigo 3º. A Semana Municipal de Atenção ao Idoso será destinada à conscientização, prevenção e recuperação de saúde física e mental das pessoas com mais de 60 anos, observados os princípios e diretrizes da Política Municipal de Atenção ao Idoso. Artigo 4º. Sempre que conveniente, o Poder Público Municipal poderá, na realização da semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução com clubes de serviço, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada, bem como para envolver a instituições de longa permanência para idosos. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Semana Municipal de Atenção ao Idoso deverá ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de outubro, no período coincidente com a data de 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.
A mensagem do Dia do Idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. No Dia Internacional do Idoso, decorrem várias iniciativas para a população idosa, nomeadamente palestras, sessões de atividades físicas e workshops de artes manuais, entre outros. A presente proposição tem o intuito de que essas iniciativas no município e diversas mais sejam realizadas ao longo de uma semana, alcançando um significativo número de idosos. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com este processo. Diante disso, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje ultrapassa os 71 anos de idade, representa um desafio para toda a sociedade, que deve criar formas de amparar melhor os idosos. O aumento do número de idosos implicará mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, entre outras. Assim, contamos com o apoio dos demais vereadores para a respectiva aprovação. Balneário Pinhal, 13 de fevereiro de 2025, autor vereador Samuel da Farmácia, PSDB. Vereadores, para suas explicações pessoais. Beto do Túnel. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e as pessoas que nos assistem através de suas redes sociais. Desde o início da nossa gestão, realizei diversas visitas no nosso município, como escolas, CRAS, ESF, Posto 24 Horas, e notei que tem muita coisa para fazer. O município ficou meio abandonado, encontramos prédios públicos já deteriorados e até gostaria de mostrar algumas fotos do CRAS do Túnel Verde. Saulo, se puder colocar para a gente aí. A situação que se encontra o nosso CRAS. Já há muito tempo, né, pessoal? A próxima, olha a situação. E não só o CRAS do Túnel Verde, né? Assim como vários prédios públicos. Essa foto aí é da outra, Saulo. Mas, enfim, isso aí, pessoal, lixo acumulado já há mais de ano no Túnel Verde. E até agradeço ao nosso secretário aí de obras, o Ney, que com pouco recurso está tentando fazer alguma coisa. Acompanhei também os trabalhos de limpeza de valas, recolhimento de entulhos, como vocês puderam ver aí, patrulhamento de ruas, sempre em busca de melhorias para a nossa comunidade. Saulo, se tiver um videozinho aí do morador, esse é o patrulhamento nas ruas do túnel, já pedido, já muito antigo também. Acho que o Saulo não vai ter o videozinho. Mas, enfim, patrulhamento que já fazia, acho que uns 5, 6 anos que não era feito. E o Ney disponibilizou do nosso maquinário, que já não, também é pouco, o nosso maquinário também deteriorado. Enfim, a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Tive o prazer de escutar alguns moradores e ficar por dentro de algumas de suas queixas principais. Observei. Esse é o vídeo. Essa rua aí fazia muito tempo que não passava uma patrulha. Enfim, com as poucas condições que sobraram, né, a gente não tem um maquinário adequado, mas enfim, os trabalhos estão sendo feitos. Eu quero agradecer ao nosso prefeito César Furini e os seus secretários,
o nosso subprefeito Vanderlei, o Rafinha, o Ney, enfim, pelo trabalho que estão realizando. Tive presente acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados no nosso piquete Túnel Verde, aonde será realizado o nosso rodeio. Conversei com o patrão Badá, que comentou sobre a agilidade dos trabalhos, e por conta do pouco tempo que temos, né? Dia 20/2. Até já deixo de antemão, convido a todo mundo a participar do rodeio, a nossa festa tradicional, né? E já deixo aqui de antemão também que conversei com o secretário Ney, que já nos garantiu o apoio ao nosso rodeio, ao nosso piquete. O apoio com maquinário, o apoio com pessoal, para podermos realizar o trabalho. Então eu agradeço a todos. O seu Carlos da Elétrica também foi muito importante para a gente, deu um apoio para a gente lá também. E a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Maurício Bob. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, ao público que se faz presente aqui, as meninas lá do Coração Valente lá. Meus parabéns a vocês pelo trabalho que vem executando. Senhor presidente, quero começar a noite de hoje com um agradecimento, que muita gente fala que a gente só critica, mas quando é feito tem que agradecer. Queria fazer o agradecimento no meu pedido de providência 01, que foi enviado a essa casa ao dia 6 de janeiro, sobre as paradas 166 e 169, que já foram reconstruídas e está à disposição da comunidade. Mas meu agradecimento especial eu queria deixar aos meninos que fizeram o reparo das mesmas, que é o Zé Ronaldo, o Chico e, se eu não me falha a memória, o outro senhor é o Sérgio. Senhor presidente, também encaminha essa casa o pedido de providência sobre o Conselho Tutelar. Esse pedido de providência eu botei para cá no dia 31, se não me falha a memória, que se encontra irregular. Esse órgão do município que é tão importante em questão em relação às crianças e adolescentes, hoje se encontra com 3 conselheiros só. E o Pedro, que está aqui presente hoje, sabe o quanto é difícil com 5, e imaginam com 3, que na verdade tem que ter 5 titulares e 5 suplentes. Hoje só tem 3 titulares, então se caso algum adoeceu, alguma coisa, se algum imprevisto, ficaria só com 2. Esse órgão, pelo tempo, até teve fechado, então peço encarecidamente ao Poder Público que faça uma nova eleição suplementar, que dê seguimento ao trabalho que esse órgão é tão importante ao município. Também encaminhei para essa casa o pedido de providência do pediatra. Estou recebendo várias ligações de moradores a respeito do pediatra, que não tem no município hoje. E é bem importante também ter o pediatra, porque, imagina, eu acho que o mais perto hoje aqui, quem não tem condições de pagar uma particular é a Tramandaí, na UPA. Então, acho que é bem importante que o Poder Público tome providência o mais rápido possível para que seja... Não sei se vão contratar ou qual é o motivo que não está no município o pediatra. Então, que seja sanada essa... encaminhei essa casa também, o projeto de lei, conto com a colaboração de todos os vereadores, sobre o day off. Já quero deixar todos os funcionários públicos aqui. Day off é o dia de concessão de folga do funcionário público. No meu ponto de vista, quem é que não quer estar com a sua família no seu dia do seu aniversário? Ou até mesmo uma pessoa que talvez no dia do seu aniversário teve alguma tragédia, alguma coisa que pode acontecer, a pessoa vai trabalhar triste. E tu estando triste num ambiente, tu entristece o ambiente todo. Eu acho que é uma valorização do funcionário conceder esse dia de folga, anima o funcionário, porque a gente tem que, como é que eu posso dizer, cativar o funcionário. Porque um funcionário trabalhando contente, ele vai desempenhar um trabalho melhor. Então, conto com a colaboração de todos os colegas aí para a aprovação desse projeto. Também quero deixar meu convite ao rodeio.
que vai ocorrer do dia 20 ao dia 23. Estivemos em tratativa com o patrão do piquete, o Badá. Amanhã a gente vai lá conversar com ele, para tentar trocar uma ideia sobre a entrada do parque. E o doutor Alexandre já conversando com ele, amanhã a gente vai lá, eu e os outros colegas, para a gente tentar dar uma negociação sobre essa entrada do parque. De antemão era isso. Quero deixar uma boa noite a todos e um bom retorno dos seus lares. Vereador Kikito. Declínio, senhor presidente. Vereador Hans. Para filmar, sim. Acho que tá ali, tá vídeo, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao nosso procurador. Boa noite às pessoas que se deslocaram de suas casas para vir prestigiar a sessão legislativa. Boa noite ao meu amigo Jaime, minha amiga Adriana e a todos vocês que se fazem presente na sessão de hoje. Eu também vou começar agradecendo, porque algumas pessoas têm que compreender que todos nós estamos aqui para se doarmos e tentarmos apoiar o desenvolvimento da cidade. Então, o que é bom a gente tem que colocar para a comunidade e o que não é também. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito surpreso de maneira feliz, porque eu estou indo para o meu 4º mandato. E eu nunca recebi uma resposta de um pedido de providência. E eu achei interessante esse retorno do senhor prefeito e a sua equipe, porque eu fui solicitado à comunidade da Tipil que fizesse a limpeza do campo de futebol, da praça lá, e o pessoal foi incisivo, até foi incisivo, Hans, ajuda nós aí, a gente está tentando. E de pronto, eu liguei para o prefeito, disse, eu vou ligar para esse homem, né? O pessoal está pedindo, né? Liguei e falei com o secretário Ney, e aí recebi a resposta, né? Dizendo que o serviço foi feito, e ainda me mandando as fotos do serviço feito. Então eu quero aqui parabenizar, porque é uma atitude simples, mas é uma prestação de contas que nós, executivo, que nós, legislativo, estamos dando para a comunidade quando nós somos solicitados. Então eu achei muito interessante isso, porque daí o vereador que faz o pedido não fica no Ministério do Ar, né? Porque geralmente tu faz um pedido e fica no Ministério do Ar, tu não tem o retorno. Então eu deixo aqui registrado o meu agradecimento, principalmente ao secretário Ney e toda a sua equipe, que tem... Eu sou suspeito, porque eu sempre apreciei o trabalho do Ney. O pessoal que me conhece sabe, né? Tem uma situação muito diferenciada. Na campanha passada eu fui visitar uma residência, estou lá tentando rasgar o voto e pedindo e mostrando o trabalho. Nisso chegou o Ney. Ney também candidato, nosso secretário de obras. E aí nós começamos, se cumprimentamos, se abraçamos, e o dono da casa ficou apavorado, dizendo, ué, mas vocês não são adversários? Eu digo, sim, nós somos adversários, mas nós não somos inimigos. As pessoas que têm a grandeza de saber separar essas situações, normalmente são abençoadas de um jeito ou de outro. Então, prova mais é que nós estamos aqui falando, eleitos pelo voto da comunidade, e o Ney está ali desempenhando o secretário de obras. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Quero dizer que a gente escuta bastante coisa também aqui, a gente respeita todos os vereadores, né? Mas eu fiquei muito preocupado com aquele projeto 018. Sabe? Eu fiquei preocupado, e não preocupado comigo, fiquei preocupado com alguns colegas vereadores, porque eu vi que, por mais que tiveram esse apoio ao projeto, eles também não se sentiram bem.
dava para ver nos olhos de alguns, dava para ver nas reações de alguns, e dava para ver no pós-sessão extraordinária de alguns. E eu respeito todos eles, eu sempre vou dizer, eu posso divergir, eu posso ficar contrariado, mas o respeito eu vou manter. Eu vou manter porque a gente tem que manter o respeito. Muitas das vezes, nessa tribuna, foi-se usada pelo nosso atual prefeito, dizendo que os vereadores que estavam aqui do governo passado faziam o que a prefeita queria, faziam o que era mandado, faziam o que era dito, e a gente respeita, era uma opinião dele, né? Mas eu acho que ele gostou da ideia, né? Porque antes da sessão extraordinária ele veio aqui correndo, entregou os papéis para um, entregou o papel para outro, e aí ia ser aprovado. Ia ser aprovado. Não tem como não ser aprovado. Eles são a maioria hoje. Então, note que o mundo gira, né? O mundo gira. E eu prezo que tudo dê certo. E eu mais prezo ainda, e disse para os meus colegas vereadores aqui nesse corredor dessa Casa Legislativa, e digo em público aqui, não tem problema nenhum em dizer, nós temos que nos preservar. Talvez alguns sejam novos ainda, acho que porque eu estar de um lado de oposição, até bem calmo, uma oposição mais serena, mais qualificada, mais madura. Tá? Então eu sempre digo para eles, e vou repetir aqui, nós temos que nos preservar. Tá? Porque quando um vereador vem para essa tribuna aqui, pegando um papel na corrida ali atrás e não sabe o que está lendo e gagueja aqui, é o teu eleitor que está assistindo essa sessão. Teu eleitor está vendo o que tu estás desempenhando. Então pensem bem, pensem com carinho e pensem em vocês. Porque nós, vereadores, somos os soldados número 1 de arrecadar votos para os prefeitos. Não existe outro soldado melhor para arrecadar voto para o prefeito. Mas o voto que nós conseguimos é através do nosso crédito pessoal, é através do nosso trabalho, é através da confiança que a comunidade deposita na gente. Então, só mais para que isso fique registrado aqui, eu desejo felicidade e sucesso a todos. Mas sejam vocês, sejam vocês. Não deixe as pessoas mudar a essência de vocês. Não deixe as pessoas tentar mudar a essência de vocês. Não deixe as pessoas tentar mudar o conteúdo de vocês. Porque vocês, eu e todos vocês que estão aqui sentados nessas cadeiras, nessa Câmara de Vereadores, estão aqui por méritos particulares, por trabalho e por confiança da comunidade. E eu também fiquei muito feliz de ver hoje a indicação das nobres colegas vereadoras para a Semana da Mulher. Fiquei muito feliz. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos sim que trabalhar intensivamente nisso. Desde o ano de 2020, a Lei 1603 desse vereador, juntamente com a ex-prefeita, existe o projeto de lei do combate e prevenção de violência contra as mulheres. E através desse projeto de lei, e através do trabalho intensivo de toda a equipe que pôde colaborar com isso, não de forma direta, mas de forma indireta, Balneário Pinhal hoje tem a Sala das Margaridas da delegacia, que também protege, que também está aqui para amparar, que também está aqui para orientar as mulheres. Então, se nós já temos um projeto de lei há 5 anos e mais essa semana, agora eu tenho certeza que as mulheres de Balneário Pinhal vão estar amparadas, porque a força feminina hoje é mais forte aqui nessa casa, são 3 mulheres pela primeira vez. São 3 mulheres desempenhando essa função e eu fico muito feliz por isso, porque todos nós, homens, sabemos que as mulheres são muito mais ágeis, muito mais sensitivas, muito mais rápidas e muito mais competentes, por que não dizer, nessa sensibilidade de acolher, né, sensibilidade materna, sensibilidade de receber as pessoas. Então eu fiquei muito feliz e prezo que esse projeto de vocês, nobres colegas vereadores, tenha sucesso e tenha êxito para atender as mulheres pianenses. Fiquei muito feliz mesmo de tudo isso. E para encerrar, senhor presidente, que o meu tempo está acabando, às vezes na vida não é feio dar um passo para trás para dar 2 para frente, mas também é muito bonito ficar todo mundo de mão dada e caminhar junto, somente para frente, pensando na comunidade e não na vaidade. Que Deus abençoe a todos do retorno dos seus lares, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e uma boa noite. Vereadora Simone.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público que se faz aqui presente, a todos que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais. Neste momento, a Câmara não está transmitindo online, mas fica registrado, fica gravado. Já voltou? Ah, então está. Já voltou, estamos online, então. Estamos retornando às nossas sessões ordinárias, mesmo estando em recesso. Nos encontramos várias vezes neste plenário durante este início de trabalho com as nossas sessões extraordinárias, por entendermos a necessidade do governo iniciar uma gestão com leis para que pudesse dar andamento nos trabalhos. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o PL 018. O PL 18, ele veio para esta casa pedindo que fosse diminuído a escolaridade de um cargo de gestor de equipe, gerente de equipe, com 35 vagas. Este cargo é um cargo de CC, que pode ser dado FG para aqueles que são concursados. Foram feitos vários debates, várias conversas, vários argumentos, mas um argumento me chamou a atenção, que foi: a gestão anterior nos deixou RPAs como roçadores, não dando a eles os direitos que eles poderiam ter tido. Vários roçadores trabalhando por RPA. E é importante que a gestão atual faça a regularização dessas pessoas, destes profissionais, que não tiveram a oportunidade que muitos de nós tivemos de estar na escola. Mas antes disso, eu já havia sinalizado para o prefeito: faça o cargo. Sinalizei, fui até o corredor, corri atrás do doutor André e disse: doutor, eu quero colocar uma emenda. Ah, então tá, então faz a emenda. Mas eu não havia realmente me preparado para esta emenda, porque eu entendia que eu teria sido ouvida. Quando eu pedi, diminui, cria 2 cargos de gerente, um de gerente de equipe 1, com escolaridade de ensino fundamental completo, com 20, e 15, fundamental incompleto, mas regularmente matriculado no nosso sistema municipal de ensino, para que eles pudessem entender que eles teriam uma oportunidade, mas deveriam estudar. Porque é isso que nós queremos, incentivar os nossos colaboradores, os nossos servidores a estudar. Mas então eu voltei, porque eu estava nessa casa legislativa. Pode colocar aí para mim, vai colocando, Saulo, por favor. Eu estava nessa casa legislativa quando o PL enviado para esta casa, PL 010, veio no dia 6 de março, pedindo 25 roçadores. Foi pedido. A prefeita entendeu que havia essa necessidade. E foi votado no dia 15 de abril. Nós tivemos um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, aonde diz que o projeto de lei para criar o cargo de roçador com processo seletivo e dar dignidade de trabalho a quem faz este serviço, que o projeto de lei encontra óbice, entre parênteses, aquilo que impede, impedimento. Uma vez que a emergencialidade da demanda não consta comprovada para que se efetive tal contratação. Além disso, caso fosse comprovada a necessidade de operadores de roçadeira, que esta demanda seria de caráter permanente e a admissão deveria ser com a criação de cargo efetivo, o qual não está previsto nesta redação. A comissão teve 2 votos negados do vereador na época, Luiz Carlos Rosa Lopes e Alberto Nunes Pinto. O vereador Reis fazia parte da comissão
não assinou o parecer. E ele foi para votação, colegas vereadores, no dia 15 de abril. E está aí. Pode passar, Saulo, por favor. O projeto foi rejeitado, porque entendeu-se que não havia necessidade. E ele foi rejeitado por vereadores que hoje fazem parte da gestão. E eu não vou dizer a vocês que eu não entendo, que eu não compreendo, porque eu compreendo. Porque muitas vezes, quando nós estamos sentados aqui, apontando o dedo, avaliando, questionando e muitas vezes julgando, nós não nos colocamos no lugar do gestor. E me sinto privilegiada muitas vezes. Porque eu passei pela gestão pública, assim como o vereador Rãs. A gente fez gestão, a gente sabe muito bem como funciona na prática. E é por saber como funciona na prática que eu entendo também o secretário de Educação, que hoje divulgou um vídeo onde ele prorrogou o início das aulas. As aulas que iniciariam no Sistema Municipal de Ensino no dia 19, quarta-feira, irá iniciar no dia 24, segunda-feira próxima. E eu sei também, vereador Beto, como tu colocaste, o que é receber uma gestão com muitas dificuldades, com uma infraestrutura defasada, muitas vezes, aonde nós não tínhamos, nós tivemos que iniciar por baixo, como eu sempre falo nas escolas, a gente começou pelos sumidouros, para poder dar oportunidade de ser servida a merenda para os alunos. Nós também pegamos prédios sem janela, com janela caindo, com vidros quebrados, e assim é o serviço público, e não depende muitas vezes do gestor. E não é uma crítica que eu faço a quem nos antecedeu, mas é para te dizer que muitas vezes a gestão pública não consegue estar em todos os lugares. Hoje, nós tivemos a justificativa que não conseguiram chegar em todos os prédios da educação. Mas eu sei, para deixar os prédios adequados para o início do ano letivo. Eu, como mãe, vou ter que me reorganizar, porque eu já voltei a trabalhar e eu tenho uma filha em casa esperando para ir para a escola na quarta. Mas a gente dá um jeito que a gente tem rede, né? Difícil é para quem não tem. Mas retornar o ano letivo ele não está direcionado somente aos espaços físicos. Nós precisamos ter corpo docente. Eu imaginei que nós teríamos um atraso por conta também disso, porque o PL veio atrasado para casa. E, mais uma vez, eu digo para vocês, isso não é uma crítica, porque ninguém melhor do que eu, dentre todos que estão a essa mesa, para saber como é difícil começar um ano letivo. Porque com todas as críticas, muitas vezes ela vem para cá querer falar aquilo que ela não soube fazer. E realmente eu deixei muitas lacunas. Eu poderia, hoje, fazer muito melhor. Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer e nem sempre aquilo que a gente faz naquele momento achando que é o certo, depois vem o retorno que poderia ter sido feito de um outro jeito. Mas só eu, a minha equipe e Deus sabemos o quanto foi difícil para nós o ano passado ter começado o ano letivo com um PL reprovado por essa casa, sem professores. Mas nós começamos, porque nós tínhamos um compromisso com a comunidade. Os pais precisavam levar os filhos para a escola. Embora nós não atendêssemos o berçário e o maternal, nós tínhamos que cumprir a carga horária, nós tínhamos que cumprir os dias letivos. E eu espero de todo o meu coração que o secretário Fabiano consiga. São 3 dias a menos no calendário, 3 dias que são recuperados provavelmente em sábados, mas conforme as coisas vão andando, as coisas também vão se acomodando. Quando nós estivemos na gestão, quando o PDT esteve na gestão, foi dito nessa tribuna, nas explicações, na discussão da pauta, mas foi utilizado como explicação pessoal, que o PDT, quando fazia processo seletivo, que eu acho que era o cargo que deveria ser criado para o roçador e fazer o processo seletivo, e não só CC, que é livre nomeação e exoneração do prefeito, e não foi nem eu que disse,
Foi o parecer da comissão que deveria se colocar no plano de carreira dos funcionários ali, dos servidores, o cargo de roçador para haver processo seletivo. Quando disseram que o PDT, quando fazia processo seletivo, entregava uma ficha e assinava, gostaria de esclarecer aos senhores, que talvez não seja de conhecimento de todos, que nós fomos apontados e por muitas vezes eu respondi ao Ministério Público. E nós tivemos o parecer da doutora Karine Camargo, nos indicando e nos recomendando que nós fizéssemos os pareceres objetivos. Fui à audiência, conversei e expliquei. Acredito que ela é uma promotora conhecida na região, pela firmeza do trabalho, pela responsabilidade que ela tem com o cargo que ela ocupa. E se ela entendesse que, de forma leviana, o PDT, quando administrou a sua pasta, e eu falo da educação, a qual eu representei, durante o tempo que eu estive na gestão, tivesse trocado vaga de processo seletivo por ficha partidária, certamente eu teria sido acusada de improbidade administrativa e não estaria aqui hoje, nessa tribuna, falando aos senhores. Que nós tenhamos um retorno, presidente, realmente abençoado. Eu quero agradecer o carinho da vereadora doutora Alexandra, que nos acariciou hoje com uma flor, né, abrindo os trabalhos da noite de hoje. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu olhar e sensibilidade de mulher, porque a mulher não é melhor nem pior do que os homens, nós só somos diferentes. E a sensibilidade feminina, ela tem um toque especial, e eu quero te agradecer pelo carinho de hoje. Estamos juntos, vereador Maurício, no que tu precisares em relação de companhia, de parceria, para ir lá conversar com o Badá e tentar reverter o que nós pudermos para atender a nossa comunidade nesse rodeio que vem tanta gente de fora e que os nossos também têm a oportunidade de participar. Uma boa noite a todos. Vereadora doutora Alexandra. Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores. Quero agradecer em especial esse grupo maravilhoso que está hoje presente, Coração Valente, meu grupo de mães atípicas e familiares. Então, a gente tem muitas indicações boas hoje, né? Eu vejo só coisas positivas, algumas PLs também. Então, eu vou citar mais assim as que eu me envolvo. Sobre a inclusão do calendário de eventos e entidades da Secretaria dos meses de conscientização da saúde. Eu gostaria que a gente tivesse um olhar diferenciado, não só para o Novembro Azul, para o Outubro Rosa, né, que são os mais populares, mas a gente tem uma diversa gama de comorbidades que às vezes a gente passa desapercebido, e essas conscientizações são importantes porque a gente pode fazer ações de saúde, a gente pode fazer palestras nas escolas, unir a educação. Então, quanto mais a gente tiver informação sobre essas doenças, mais a gente tem uma propriedade para chamar a atenção e fazer uma prevenção adequada. Então, a gente vai proporcionar, né, junto com a prefeitura, cursos, enfim, coisas que eu digo que às vezes uma palavra salva vidas. Então, uma pessoa que vai fazer um PSA ou vai fazer uma mamografia, às vezes por estar participando de uma ação, vai fazer e acaba sendo diagnosticada precocemente, tendo a sua vida salva por essas ações que a gente consegue implementar. O projeto de lei 04 de 2025 sobre a Semana Municipal da Mulher, também a gente tem que prestar atenção no combate à violência e chamar atenção para os direitos da mulher. A quantidade de feminicídio que vem aumentando, principalmente aqui no litoral norte, a gente tem cada dia uma tragédia, né, mais de uma, mas enfim, são pessoas que acabam sendo violentadas, mortas pelos seus parceiros ou familiares. Muitas vezes elas têm uma medida protetiva, têm a Maria da Penha e mesmo assim acabam, né, em uma situação final muito ruim. A gente tem a Sala das Margaridas ali na Polícia Civil,
mas a demanda é muito grande. Então, quanto mais a gente chamar atenção para os direitos das mulheres e conscientizar essas mulheres que elas têm como procurar ajuda, elas têm recursos e, né, para evitar o pior. Então, a gente tem que acabar com esse ciclo vicioso e chamar atenção, porque a Maria da Penha e a medida protetiva às vezes não dão o amparo que a gente espera, né, e gostaria, mas a gente tem outros recursos. Agora, com o Centro de Referência da Mulher, a gente está buscando novas medidas para implementar no município, com procuradoras. Essa semana a gente teve uma palestra com uma ONG da Temis também, que nos esclareceu bastante coisa e está, né, trazendo cada vez mais informação e ideias para a gente, né? Como a gente tem muitas ideias agora de início, a gente quer movimentar o mundo, mas são pequenas coisas que a gente vai somando, e eu acho que no final do ano a gente vai ter bastante coisa boa em relação à saúde. Eu digo que a nossa bancada aqui, a gente tem uma médica, né, representando a saúde, uma advogada com direito, a educação também com a professora, então a gente está bem amparada, né, nesse olhar diferenciado. E em relação à indicação do Estatuto do Transtorno do Espectro Autista, é o meu projeto assim com olhos de carinho e amor, porque eu sou uma mãe atípica, né, e a gente formou um grupo de mães atípicas o ano passado, e o Coração Valente já é um grupo que já vem acontecendo há mais de 10 anos. Vocês estão de parabéns, meninas, Janaína, Nilce, o nosso grupo, né, é muito importante. O CREAS também faz um trabalho excepcional, mas tudo que vem a agregar mais, e a gente tendo esse estatuto documentado, e a gente consegue estabelecer, né, leis e acesso, direitos de transporte, de identificação com a carteirinha, o que pode, o que não pode, o que a gente tem como buscar, né, de incentivo, busca por terapias. A gente quer parar um pouco com os transportes para o TEACOL, o SER, e buscar trazer para o município essas terapias, né, para também acabar com o transtorno dessas crianças que são, né, de cá para lá, enfim, as receitas, a medicação. Então, é um mundo à parte, né? As pessoas estão vendo que é um grupo que está sendo cada vez mais assim evidenciado pelo número de diagnósticos, né, que está sendo cada vez maior. Isso, a gente tem 280 e poucos laudados aqui no município, né? Só que tem uma fila de espera de crianças com diagnóstico assim que não foi ainda laudado, mas tem uma possível né, patologia ali que não está sendo identificada e não está sendo acolhida. Então, a nossa parceria de saúde com a educação, eu acho que é de suma importância, porque a base está lá na educação, e essas crianças são identificadas lá na escola, sendo encaminhadas para o Neuroped, que voltou a atender aqui no município, o Dr. João. A gente está no CAI ali montando outras salas de terapia também, com musicoterapia, ortoterapia, sala de atividade física para as mães que, enquanto estão esperando seus filhos em atendimento, elas podem fazer uma atividade física. Lembrando que as mães também sofrem muito, né, pelo desamparo, pela correria, em busca de medicamento, em busca de recurso. Então, essas mães também têm que ter um amparo de saúde mental, porque acabam adoecendo nessa corrida, né, por buscar sempre o melhor para os seus filhos, e às vezes acabam sendo sempre assim sofridas nesse processo. Muitas estão sozinhas, sem rede de apoio. Então, o CAI agora a gente tem muitos projetos né, enfim, de oficinas que estão sendo montados. Eu acredito que logo vão estar funcionando. Então, é um projeto meu, assim, de coração mesmo. Eu espero que todos tenham bastante, né, empatia com essa causa, que é cada vez maior. Então, eu acredito que só temos a somar. Então, eu agradeço os colegas, espero que a gente tenha um ano de paz, assim como eu botei na florzinha, né? A gente, só de tirar um sorriso de cada um, a gente já ganha o dia. Espero que nosso ano seja produtivo e abençoado. Uma boa noite a todos. A gente vai agora, eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho a jornada pedagógica com a Isabel Ferrari, ela está dando uma palestra agora pela educação, e eu quero lá prestigiar, porque ela também é uma mãe atípica, e está falando sobre o autismo. O filho dela já tem 14 anos, e é uma luta, né, eterna, mas eu acho que os frutos são muito, muito bons. E eu gostaria de chamar uma paciente muito querida, que eu tenho já há bastante tempo, a Aparecida. Se tu pudesse vir aqui, eu quero te dar uma florzinha.
Ela é um exemplo de que as terapias, todo o incentivo e todo o trabalho que a gente tem dá certo. E a tua mãe também está de parabéns. Janine. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui se encontra presente na pessoa da Patrícia, uma importante pessoa que se dedica na causa animal do nosso município, ao Renato também, que tanto está atuando e trabalhando, a minha sobrinha Maitê. Eu desejo boa noite a todos. Enfim, primeiramente, antes de adentrar aos assuntos mais polêmicos, eu gostaria aqui de agradecer. Semana passada a gente teve o evento do skate, incentivo ao esporte, o churrasco na rua, o torneio de vôlei e tantos outros eventos que nós tivemos durante o mês de janeiro. E como nós não tivemos sessão aqui durante o mês de janeiro, eu não consegui agradecer. Mas gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar todas as pessoas que se dedicaram. Fazia muito, mas muito tempo que nós não tínhamos tantos eventos dedicados ao esporte aqui na cidade. Nós tivemos todos os finais de semana, vôlei, enfim, teve o Driblando a Fome, que foi um sucesso, saímos até na RBS com relação ao assunto. E eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Eu acho que Balneário Pinhal precisava dessa retomada, de tantos eventos que incentivassem ao esporte e que fomentasse também o comércio local. Enfim, com relação ao PL 18, eu gostaria de dizer, vereador Hans, que eu me sinto muito tranquila com minha posição. Eu não estou aqui sendo marionete de ninguém. Eu tenho as minhas convicções próprias, acredito que todos os vereadores também tenham. E eu estou muito tranquila com a minha posição e eu reitero a minha posição. Eu sou favorável, sim, ao projeto. No momento, era o que nós poderíamos fazer. Nós precisávamos dar espaço a essas pessoas que já estavam trabalhando. E, enfim, com relação ao PL, vereadora Simone, que o ano passado foi negado aqui nessa casa, a senhora sabe que esse PL foi negado porque o Executivo não chamava os concursados. Não se tinha chamada tão efetiva o quanto nós temos agora. No último mês, foram inúmeros nomeados, e eu presenciei a quantidade de pessoas que foram chamadas pelo concurso público. E o secretário de Educação disse que até a metade do ano nós estaremos com todo o quadro profissional de pessoas efetivas, que é isso que nós precisamos neste momento. A valorização do profissional efetivo. E o prefeito César está se dedicando muito a isso. Enfim,
eu gostaria de ter tempo para falar sobre as minhas indicações e sobre o projeto que eu fiz junto com a vereadora Alexandra. Por uma questão de ordem, presidente, eu quero uma parte, eu fui citada pela vereadora. Eu não vou lhe dar uma parte, vereadora. Mas não é uma questão da senhora querer, se a senhora citou o meu nome, a senhora tem que me dar, ou agora ou no final da sua fala. Janine, ela tem... No final, doutora, no final, vereadora. O vereador Hansen. Eu também, senhor presidente. No final, vereador. Eu gostaria de dizer a todos que eu queria vir aqui só falar de trabalho e falar de tudo que o prefeito César está fazendo. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês uma quantidade de notas e de empenhos que foram pagas pelo prefeito César, que se referem a dívidas da gestão anterior. Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, senhoras e senhores, foram dívidas que foram adimplidas pela gestão atual, foram restos a pagar que foram deixados pela prefeita Márcia. E eu digo que não só para o prefeito César pagar. Isso aqui é para nós, munícipes, pagar. Porque essa conta aqui vai sair de algum lugar. E vai sair do bolso de todos nós. E eu lamento estar aqui hoje para falar sobre isso aqui. Porque eu queria vir aqui falar só de trabalho. Pode passar no telão para mim, faz favor, a dívida que hoje nós temos entabulada e valores que já foram adimplidos. R$ 2 milhões de RPPS, 1 milhão de INSS, 1 milhão e 400 mil de férias de professores no ano de 2024. Precatório que venceu em 31 de dezembro, RPA de R$ 300 mil, CE de R$ 180 mil, Corsã de R$ 100 mil. Inclusive, é uma lástima informar que a escola do Túnel Verde teve a água cortada por falta de pagamento. Ora, as máquinas que foram utilizadas na campanha eleitoral com o valor de R$ 140 mil em setembro de 2024. Obras na Avenida Brasil que estavam paralisadas no valor de R$ 80 mil que foram pagas já. Empresa do lixo de novembro e dezembro no valor de R$ 180 mil. Ecografias no valor de R$ 119 mil. Empresas do posto 24 horas, o médico, R$ 180 mil. Laboratório Fontana, R$ 96 mil. Poço Araújo, R$ 140 mil. Medicações não empenhadas, R$ 120 mil. Transporte de hemodiálise, R$ 56 mil. A SAMU, de novembro e dezembro, R$ 110 mil. E pasmem, senhores, pagamento de telefonia, R$ 155 mil. E se fosse somente o pagamento de telefonia, nós estaríamos tranquilos. O que deixa a gente perplexo é que 39 celulares não foram entregues. Pode passar para mim no telão. Foi realizada uma auditoria e foi constatado que 39 celulares não foram entregues, que estão na posse de secretários, agentes políticos e que são, sim, patrimônio público. Eu lamento muito que eu tenha que vir para cá falar só sobre isso. Eu lamento. Gostaria que colocasse uma estimativa para nós do quanto isso representa de valor. Esses telefones estão arrolados no patrimônio público e não foram entregues pelos últimos agentes políticos. Estão na mão, sim, de secretários, talvez estejam na mão de prefeitos, de vice-prefeitos. Nós não temos ideia de onde foi parar esses telefones, mas o que a gente sabe é que eles não estão na prefeitura. Hoje, foi realizado o boletim de ocorrência, uma notícia crime, e essas pessoas que estão com esses aparelhos, elas serão responsabilizadas. E eu aproveito que eu estou dando publicidade agora para este momento, para que as pessoas entreguem isso, porque isso é patrimônio público. Aliás, isso já deveria ter sido entregue, isso é uma vergonha. Não tem cabimento um antigo gestor, um secretário está na posse de patrimônio que é público. E eu estou citando apenas telefones celulares. Existem máquinas fotográficas, existem computadores, existem N situações que não foram entregues.
Outra situação que me chamou muito a atenção, que é algo que eu temo que vai prejudicar as pessoas nesse município, é o valor de R$700 mil que esse município não fez a contrapartida para a escola cívico-militar. Hoje, uma das problemáticas que nós estamos adiando o início do ano escolar foi porque não houve o pagamento da contrapartida por este município para que haja os monitores da Brigada Militar lá na Escola Luiz de Oliveira. No ano de 2023, no ano de 2024, não foram repassados esses valores ao Estado. E o município recebeu uma notificação que, se não efetuar o pagamento de R$700 mil, não teremos mais escola cívico-militar, porque a última gestão não se preocupou em efetuar o pagamento deste convênio. Então, senhoras e senhores, eu queria dizer a todos vocês que eu estou muito perplexa com todas as informações que eu tenho aqui, porque tudo que esse município já teve e da forma que hoje está, a frase que eu diria é: desmancharam com tudo. Foram acabando, foram tirando, a saúde foi decaindo, a educação foi decaindo, as dívidas foram crescendo. E eu queria dizer para vocês que eu teria muito, mas muito vergonha de ter participado dessa última gestão. Vereador, os 2 últimos minutos são do Hans e da Simone. Porque nunca uma gestora deixou tanta dívida para um próximo gestor que nem agora. Vereador, Nunca houve. A palavra. Som. Pode usar, vereadora. Que seja destrita a minha fala, vereadora. Eu conheço o regimento, vereadora. Fui presidente dessa casa. Em relação ao que tu falaste, em relação à lei, o PL que veio para casa pedindo a contratação foram estritamente para serem supridas as faltas de quem estava de licença. E eu acredito que a lei, o PL que eu enviei para esta casa em 2024, também seja de apreço do prefeito a qual tu representa, porque ele utilizou o mesmo projeto de lei, prorrogando por mais 1 ano o processo. Então, o processo é legítimo, o PL veio para casa para atender as demandas. Todos os profissionais da educação que cabiam dentro das nomeações para professor 1 foram nomeados. E o que eu pedi para contrato foi para suprir quem estava de licença, saúde, interesse, ou então estava ocupando o cargo de direção e vice-direção da escola. Vereador Hans. Vereadora, só para citar, eu não duvido da sua tranquilidade em relação ao projeto 018, até porque eu não citei a nobre colega, mas eu gostaria de saber, já que eu fui citado, a senhora está tão tranquila, tão sabedora e tão firme no que a senhora está falando? Se uma pessoa do ensino fundamental incompleto fosse no seu estabelecimento pedir um emprego, a senhora empregaria ele da mesma forma que a senhora aprovou o projeto aqui, com o mesmo salário que a senhora aprovou o projeto aqui? Ou a senhora acha que só uma pessoa com ensino fundamental incompleto pode atender a comunidade de Balneário Pinhal ou não pode prestar o serviço para a senhora? Por que não, vereador? O meu pai tinha apenas o ensino fundamental, apenas o ensino médio completo e foi um baita secretário de saúde. Aliás, eu digo que ele foi o melhor que Balneário já teve. Não estou falando o senhor já deu a sua... se a senhora contrataria uma pessoa com o mesmo grau de escolaridade fundamental incompleto e pagaria o mesmo salário para trabalhar. Vereador, nem sempre o estudo entrega trabalho. Às vezes tem pessoas com estudo que não entregam trabalho para essa cidade. E eu citei vocês justamente porque eu gostaria que vocês me instigassem sobre isso. Para finalizar a minha fala... Finalizo agora. Boa noite. Eu gostaria de convidar a todos que participassem do 16º Rodeio Interestadual de Balneário Pinhal, que o pessoal já está se organizando, a secretaria já está ajudando lá no nosso túnel verde, que nem o vereador Beto falou. A equipe já está lá se dedicando, cortando grama, pintando. Eu tenho certeza que vai ser um grande evento e eu aproveito a oportunidade para convidar a todos para se fazerem presente. Uma boa noite a todos.
Vereador Alexandre? Senhora Presidente, nobres vereadores, todos aqui presentes e todos aqueles que nos assistem de suas casas pelas redes sociais. O meu boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto 04, que fala a respeito das crianças acometidas pelo transtorno do espectro autista. Eu acho uma pena a vereadora Alexandra não se encontrar na casa, eu queria dar os parabéns para ela, um projeto muito bem elaborado, de extrema importância, na verdade, para a nossa sociedade. Porque, ao observar, eu em 2022, eu tive a preocupação, e por mais que eu não tenha na minha família nenhum laudado, eu comecei a observar que na nossa sociedade está muito mais presente do que eu, naquele momento, eu imaginava. E em 2022, ao levantar alguns números, encontrei o número de 84 laudados com espectro autista. E hoje a doutora trouxe a informação de 284. Isso, de certa forma, me assusta, porque me assusta no sentido de que se temos 284 laudados, significa que nós temos pelo menos 500 na nossa cidade. Porque muitos sequer ainda passaram pelo crivo de um profissional e eu sei o quanto é moroso, o quanto é demorado esse processo de chegar ao ponto da criança ter este laudo. Então, realmente, esse projeto vem para ajudar e também informo que já estamos, a bancada do PDT e do PL, estamos em tratativas, em contato com o governo do Estado, para que a gente consiga trazer o projeto do Te Acolhe, que é do Estado, do governo do Estado, o qual, na verdade, a gente necessita aqui hoje que o município se cadastre, que eu acredito que o nosso prefeito ele providenciará isso. Eu ainda não tive a oportunidade de ter essa pauta com o nosso prefeito, mas eu tenho a certeza que ele o fará. Então, com esses números que nós temos aqui hoje, com 284 laudados e provavelmente muitos ainda em andamento, eu não tenho a dúvida que nós já necessitamos sim aqui de um centro de atendimento a essas crianças e, por que não, até mesmo os adultos que também sejam diagnosticados. Hoje, nós temos que nos atentar. Inclusive, como já foi dito pela doutora aqui, eu observei lá, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, eu comecei a ver o quanto essas famílias também precisam de um acolhimento e de um acolhimento psicológico também, pelo fato de muitos, que eu acredito que eu sei que é um pouco difícil às vezes, daquela questão da aceitação, que daqui a pouco o meu filho ele precisa realmente de um atendimento e de um olhar especial. E eu entendo que o pai, a mãe, irmão, também precisam desse atendimento, desse olhar especial. Eu acredito que todos nós, como sociedade, devemos sim estender a mão para todos que precisam, principalmente para essas crianças que, na verdade, são maravilhosas, que quem conhece sabe que muitas vezes ele sequer te viu e ele já vem te dar um beijo. Então, eu me coloco à disposição de todos que necessitarem e que puderem me trazer mais informações, porque eu não sou um conhecedor profundo deste tema,
mas sim, eu me interesso e tento buscar, de todas as formas, possibilidades e meios para que facilite um pouco esses familiares e que essas crianças tenham um olhar diferenciado. Vou falar um pouco sobre o rodeio, o 16º rodeio. Tivemos hoje uma reunião, eu e o vereador Maurício, com o patrão Badá, o qual hoje reivindicamos, eu e ele, a questão da possibilidade de que seja liberada a entrada do rodeio para os munícipes de Balneário Pinhal. Eu sou extremamente a favor de todo e qualquer evento que movimente pessoas e que traga entretenimento a todos. Eu fui um dos que aprovei também o projeto, o que autoriza o repasse de R$110 mil para a produção do rodeio. No entanto, é muito bem sabido que já estamos no 16º, e todos os anos foi aprovado de certa forma. Mas eu não vejo a contraprestação do evento aos munícipes, de fato. Então, hoje reivindicamos ao patrão que ele liberasse para todos os munícipes a entrada, que é o mínimo, que eu entendo ser pertinente, porque sempre que tem dinheiro público, deve sim existir uma contraprestação. No entanto, o patrão nos comunicou que é impossível neste momento que seja liberada a entrada para os moradores de Balneário Pinhal. 110 mil é o que a gente aprovou. No entanto, agora vendo a fala aqui do vereador e da vereadora, tem sim a estrutura municipal lá, como máquinas, óleo diesel de maquinário, mão de obra, que esse investimento é muito maior do que R$110 mil. Então, temos uma reunião amanhã marcada já com o patrão, e cogitamos, eu e o vereador Maurício, que pelo menos o domingo seja liberada para todos da sociedade de Balneário Pinhal, sem o pagamento da entrada. Que eu sei que isso não vai ser tão significativo para eles lá, mas é o mínimo de contraprestação que nós devemos para a nossa sociedade. Eu acho que é plausível, né, vereador Maurício, essa situação, essa possibilidade, e ele ficou de até amanhã nos retornar pelo menos a questão do domingo. Bom, devido ao término do meu tempo, eu vou deixar o meu boa noite. Eu teria mais pautas aqui, mas em respeito ao regimento dessa casa, meu boa noite a todos. Colegas vereadores, público presente, nas pessoas dos assessores que são essenciais para o andamento dessa casa. Coração Valente, muito obrigado pela presença de vocês. São tantas pessoas amigas aqui, não vou citar um por um aqui, senão vou ficar até amanhã, né? Mas obrigado pela presença de todos. A todas as pessoas que nos assistem online também, uma boa noite. Quero começar fazendo alguns agradecimentos. Mesmo no recesso parlamentar, nosso gabinete não parou de receber as demandas da comunidade e que prontamente algumas foram atendidas pelos secretários Ney e Rafael. Meu muito obrigado aos secretários. Como limpezas, consertos de bueiro, entre outros serviços. Também aproveito para estender este agradecimento aos secretários Valderez, da Saúde, ao secretário Fabiano, da Educação, à secretária Marilúcia, que sempre que necessário me receberam e me retornam quando surgem demandas das respectivas pastas. É notável a dedicação de todos com a cidade. A comunidade merece sempre o melhor.
Participei de diversos eventos na cidade durante esse recesso. Pude notar a alegria dos munícipes em ter esse entretenimento, como foi o churrasco, como foi os jogos de vôlei, o skate. Isso aí ajuda também na cidade, ajuda o comércio local, que é o mais importante. Aproveito para convidar todos, tá, para prestigiar o 16º Rodeio Internacional de Balneário Pinhal, que se inicia agora, dia 20 de fevereiro, no Túnel Verde, no túnel mais famoso do Brasil. Estive agora há pouco também na formação de abertura do ano letivo. Infelizmente eu não pude ficar, né, por causa da sessão. Mas quero reforçar aqui que as aulas começam na próxima segunda-feira, dia 24. Hoje está sendo também dado publicidade ao projeto de lei e 2 indicações do nosso gabinete. O projeto de lei 005, que inclui no calendário de eventos municipal a semana da atenção ao idoso, tá? Que é muito importante. Eles merecem todo o nosso carinho. Não esquecendo das indicações, uma que busca o teleagendamento, né, de consulta dos exames via WhatsApp, para ficar mais rápido o agendamento, né, para aquelas pessoas que têm comunidade, então é muito importante. O pomar urbano também, plantação de árvores nas praças, nesses calorão que teve, falta árvore no nosso município mesmo, então vamos começar esse projeto o quanto antes. Peço a ajuda de todos. E os assuntos pertinentes que muito foram solicitados pela comunidade, conto com o Executivo nessa parceria. Quero agradecer a todos. Muito obrigado por essa noite. Obrigado a todos. E encerro agora essa sessão ordinária desse dia, dessa noite.